Meus irmãos, na noite de hoje, nós queremos refletir com os irmãos sobre um importante texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12. Tema este que tem tudo a ver com o nosso culto de hoje, que é um culto de ceia, e aí eu gostaria de convidá-los, portanto, para abrirem as suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, e versículos 1 a 12. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão na noite de hoje será diversas atitudes tomadas diante de Jesus. Diversas atitudes tomadas diante de Jesus, diante do nascimento de Jesus. E para tal, nos basearemos no texto bíblico de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12. Que diz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e vamos agradecê-lo por esse texto bíblico maravilhoso da palavra dele, e que Deus nos dê graça para falarmos sobre esse texto, para transmitirmos as importantes lições e ensinamentos presentes nele, e que nós sejamos instruídos, impactados, tocados pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo nesta noite. Amém? Pai, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome. Queremos agradecê-lo pela sua bondade, pela sua generosidade, ao conceder-nos mais um dia imerecido de vida, e também por nos conceder o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor nos sustentou ao longo de todo este ano, e por que não dizer ao longo de toda a nossa vida, e eis aqui que agora chegamos neste último culto de 2021, diante de um contexto em que tantos perderam seus empregos, ou perderam até mesmo as suas vidas, Senhor, devido à pandemia. O Senhor, de uma forma graciosa e amorosa e todo-poderosa, por que não dizer, preservou a nossa vida, e nós só podemos agradecê-lo pela sua bondade, pelo seu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e também através delas. Pai, acabamos de ler agora um pequeno trecho, uma pequena porção da sua palavra, e te pedimos, como temos feito reiteradas vezes, que o Senhor nos instrua, nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, à nossa vida, que sejamos abençoados, instruídos pelo Senhor, por meio da sua palavra, e que sejamos, e saiamos também daqui, impactados, transformados e abençoados por meio de tudo aquilo que haveremos de ouvir nessa noite. Te glorificamos e te pedimos tudo isso, desde já agradecidos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém? Por favor, meus irmãos, podem se assentar.
Como eu disse para os irmãos, o tema da nossa meditação na noite de hoje é diversas atitudes tomadas diante de Jesus, ou diante do conhecimento do nascimento de Jesus. Nós estamos há poucos dias, sabemos disso, do Natal, e diante da proximidade dessa data importante do calendário cristão, ainda que Jesus não tenha nascido necessariamente no dia 25 de dezembro, eu creio que seja necessário nós pararmos para refletir um pouco sobre algumas coisas que a Bíblia diz acerca do nascimento de Jesus. Aliás, se Jesus Cristo de fato é quem a Bíblia diz que Ele é, o Filho de Deus encarnado e o único mediador entre Deus e os homens, entre tantas outras coisas, então a maneira como nós nos relacionamos com Ele é de fundamental importância para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso enquanto seres humanos. Se Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, e se ninguém vai ao Pai senão por meio dele, como Ele mesmo disse, então o modo como nós nos relacionamos com Jesus é de vital importância para nós, para a nossa saúde espiritual, para a nossa salvação eterna, a maneira como nós lidamos com a pessoa e obras de Jesus Cristo de Nazaré, quer nos posicionando ao lado dele, quer nos posicionando de forma contrária a ele, aos seus valores e aos seus ensinos, e por que não dizer a sua pessoa, isso trará um impacto profundo para com a própria vida de cada um de nós, e isso, sem dúvida alguma, terá consequências eternas, consequências duradouras. E sendo este o caso, meus irmãos, o texto bíblico que lemos, ele reveste-se, portanto, de especial importância para nós, porque ele nos mostra como alguns personagens bíblicos agiram diante da notícia, do nascimento de Jesus. E a partir das reações desses personagens bíblicos, diante da notícia do nascimento de Jesus, é que nós vamos buscar extrair algumas preciosas, importantíssimas e relevantes lições para a nossa vida cristã. E sendo assim, eu quero então convidá-los para vermos aqui juntos, a partir de agora, como os magos, como o rei Herodes e como os principais sacerdotes e escribas mencionados nesta passagem, eles se portaram diante da notícia do nascimento de Jesus. O texto que lemos, de Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, nos traz as reações, o comportamento e as atitudes desses três personagens. E é sobre essas atitudes, diante do nascimento de Jesus e da pessoa de Jesus, que nós vamos meditar a partir de agora. Em primeiro lugar, eu aprendo que as atitudes dos magos nos trazem importantes lições sobre como eles se relacionaram com Jesus e sobre como eu e você podemos ou não também nos relacionar com Ele. Então, eu quero primeiramente chamar a atenção dos irmãos para as atitudes dos magos. E lendo esse texto, que nós acabamos aqui de ler, nós descobrimos pelo menos 8 atitudes que os magos tiveram diante do nascimento de Jesus e como eles se relacionaram com o seu nascimento. Em primeiro lugar, eu descubro que os magos não pouparam esforços para se aproximar de Jesus. Os magos não pouparam esforços, eles se empenharam a fim de que pudessem se aproximar de Jesus. Eu encontro essa informação em Mateus, no capítulo 2, e versículo 1, que diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Esse versículo nos ensina, pelo menos, 3 verdades. Primeira verdade, Jesus foi uma personagem histórica. O versículo 1 que nós lemos, ele começa dizendo: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Diferentemente, meus irmãos, de uma heresia chamada docetismo, que negava que Jesus tivesse um corpo físico,
E diferentemente também de outra heresia chamada gnosticismo, que, por exemplo, ensinava que a matéria era má, era inerentemente má, Mateus ele afirma que Jesus não era um espírito puro, e que ele também, nesse caso, a matéria não era algo mau, visto que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, isto é, Jesus se encarnou, ele adquiriu um corpo e portanto ele foi uma personagem histórica real. E esse fato nos ensina que a fé cristã não é alicerçada em um conto de fadas, ela não é uma ficção ou uma história da carochinha. A fé cristã é fundamentada em Jesus Cristo de Nazaré, cuja vida e obras são reais, nós as conhecemos e elas são muito bem ensinadas, relatadas nas narrativas bíblicas, sobretudo nos 4 evangelhos no contexto neotestamentário. Uma segunda verdade que nós descobrimos é que Deus também se revela aos gentios e não somente aos judeus. O versículo 1 que nós lemos, ele prossegue dizendo: eis que uns magos. O texto bíblico chama esses homens que vieram de longe só para ver quem era Jesus de magos. E aqui nós temos um ponto importante, porque tem havido muita discussão, muito debate sobre a identidade desses magos citados pelo evangelista Mateus. Afinal de contas, quem eles eram? E a palavra grega magos aqui, ela pode ter vários sentidos. Ela significa, por exemplo, sábio, alguém versado na astrologia e na interpretação dos sonhos, uma pessoa que seja um mágico, um feiticeiro ou alguma outra coisa do gênero. Mas como a Bíblia não fornece dados precisos sobre as origens, ou a origem, melhor dizendo, desses homens, os estudiosos, para variar, eles têm especulado, por exemplo, sobre a origem dos mesmos, de onde eles vieram. E há alguns estudiosos que dizem que eles vieram da Média, outros da Pérsia, outros ainda da Babilônia, mas nós não temos exatamente como precisar esses tipos de informações. Mas de qualquer forma, meus irmãos, independentemente de qual fosse a nacionalidade desses indivíduos, o fato de eles serem chamados de magos e de serem guiados por uma estrela, parece apontar para a ideia de que eles fossem gentios. Então, se na genealogia do capítulo 1, sobre a qual nós meditamos domingos e domingos atrás, meses atrás, se na genealogia do capítulo 1, Mateus busca provar que Jesus era o Messias prometido aos judeus, agora, nesse trecho de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12, Mateus busca provar que o rei dos judeus também é o rei dos gentios, e por isso, estes também devem adorá-lo, assim como os magos que vieram de longe, fizeram de acordo com o texto que nós estamos meditando, sobre o qual estamos meditando na noite de hoje. Uma terceira verdade, que nós também aprendemos nesse versículo 1, e que eu acabei citando no início da nossa fala, é que os magos não pouparam esforços para se aproximar de Jesus. O final do versículo 1 declara que esses magos vieram do Oriente a Jerusalém. E embora nós não tenhamos, meus irmãos, como mensurar a distância e o tempo que eles percorreram desde a sua terra até Jerusalém, existem vários estudiosos que dizem que eles gastaram pelo menos ali, ou percorreram pelo menos cerca de 1.600 quilômetros desde o Oriente até Jerusalém. Uma viagem que simplesmente deve ter durado semanas, várias semanas. E esses magos se empenharam em viajar durante muito tempo para que pudessem encontrar o rei dos judeus. E você, eu te pergunto, quanto tempo você está disposto a investir no seu relacionamento com Jesus? O quão importante Jesus é para você, para a sua família, para o seu casamento, para a sua fé, para a sua salvação? O quão importante Ele é? E o que estaríamos dispostos a fazer a fim de honrá-lo, adorá-lo, homenageá-lo, pregar sobre Ele, sua vida e obras e assim por diante? É evidente que aquilo que nós fazemos para Jesus não chega aos pés em termos comparativos no que diz respeito àquilo que Ele fez por nós, que é infinitamente mais importante.
Mas eu descubro com esses magos que eles não mediram esforços percorrendo talvez mais de 1.500, 1.600 quilômetros só para irem até onde Jesus estava, porque Jesus era para eles alguém definitivamente importante. Será que Jesus é de igual modo importante para cada um de nós nessa noite? E agora que nós nos aproximamos do Natal e hoje participaremos da ceia, essa é uma importantíssima pergunta que devemos fazer a nós mesmos na noite de hoje. Mas, em segundo lugar, os magos tiveram uma concepção adequada da identidade de Jesus. Eu também aprendo isso no texto que lemos. Os magos tiveram uma concepção, uma noção adequada da identidade de Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 2, parte A diz: e perguntaram, ali em Jerusalém, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Os magos, meus irmãos, não compreenderam o infante Jesus como sendo apenas mais um bebê entre milhares de bebês que continuamente nasciam naquelas cercanias. Em vez disso, os magos, eles enxergaram Jesus corretamente como um rei. E essa compreensão de Jesus como rei, ela é profundamente adequada a partir de uma perspectiva bíblica, porque as Escrituras, sobretudo o Novo Testamento, ensinam continuamente que Jesus é rei. As pessoas o viram como tal e ele mesmo se viu como tal. Vamos dar apenas alguns exemplos que podem nos ajudar a fixar melhor esse tipo de conteúdo na nossa mente. Em Mateus, no capítulo 21, versículos 1 a 5, Jesus ordenou a 2 dos seus discípulos que lhe trouxessem uma jumenta juntamente com um jumentinho para cumprir a profecia bíblica. E em Mateus, no capítulo 21, versículo 5, é dito que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia veterotestamentária, que dizia: eis que o teu rei aí te vem, humilde assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Quando nós vamos um pouco mais adiante no Novo Testamento, em Lucas 19:38, um texto paralelo a este de Mateus, no capítulo 21, nós somos informados que quando Jesus chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, uma multidão de discípulos lhe dirigia as seguintes palavras: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Conforme nós andamos um pouco mais ainda, em outro momento, em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 48, Natanael, ele se dirige a Jesus dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E quando Pilatos, ele perguntou para Jesus, em João 18:37, tu és rei? A resposta de Jesus para ele foi: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, disse Jesus. E por fim, meus irmãos, João, em uma das suas visões no livro de Apocalipse, uma das visões mais gloriosas de Apocalipse, em Apocalipse 19, versículo 16, ele descreve Jesus como aquele que tem escrito na sua veste, sobre a sua coxa, o seguinte título: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, essa percepção dos magos de Jesus como rei dos judeus, mas é evidente que não é apenas rei dos judeus, ele é rei de todos os povos da terra, é uma percepção adequada, é uma percepção bíblica. Mas eu também descubro, e nós cantamos sobre isso e falamos sobre isso hoje, por exemplo, na escola dominical. Eu também aprendo, em terceiro lugar, que os magos se aproximaram de Jesus pela motivação certa. Não basta nos aproximarmos de Jesus. O diabo às vezes se aproximava dele. Os demônios também o faziam. Não basta nos aproximarmos de Jesus. Temos que nos aproximar de Jesus com a motivação, com a intenção certa, correta. Vejam quais foram, ou qual foi, acima de tudo, a intenção dos magos. Mateus capítulo 2, versículo 2, parte B. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Nós cantamos isso agora há pouco, não é isso? Vim para adorar-te. E o Elbi enfatizou muito bem
a importância da disposição com que nós saímos de nossos lares e de nossas casas para virmos à igreja. Isso é muito importante. Não basta apenas irmos à igreja, é importante que possamos ir à igreja e ao culto com a motivação certa. Então, existem várias pessoas que buscam se aproximar de Jesus, mas pelas motivações erradas. Existem pessoas que buscam se aproximar de Jesus para enriquecerem, outras para ficarem famosas, outras para acompanhar a moda, já que hoje está na moda dizer que é evangélico. É isso? Temos muitos milhões aqui, nós temos um presidente que favorece ali evangélicos no seu governo, então hoje está um tanto quanto na moda isso. Outros se aproximam de Jesus para se darem bem na vida, e outros ainda se aproximam de Jesus para poderem obter algum tipo de vantagem ou algum tipo de favor e assim por diante. Então, meus irmãos, não basta querermos nos aproximar de Jesus, devemos querer fazê-lo com motivações corretas, com intenções adequadas, que de fato glorifiquem, e exaltem o seu santo, eterno e bendito nome. Mas quando eu olho para esse texto, os magos se aproximaram de Jesus com a intenção certa, com a motivação correta, porque buscaram fazê-lo a fim de adorá-lo. Os magos não se aproximaram de Jesus pensando, vamos ver o que ele tem para nos dar. Em vez disso, eles se aproximaram de Jesus pensando, nós temos que dar algo para ele, e além de lhe darem ouro, incenso e mirra, o que estava por trás, acima de tudo, desse deslocamento de mais de 1.500 quilômetros, era adorar a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, naquele importante momento de suas vidas. Meu irmão, por que você saiu da sua casa para vir a este culto nesta noite? O que o motivou, o que o instigou, o que esteve presente ou ainda está presente nas suas intenções, com que intenção ou intenções você saiu da sua casa, pegou de repente um ônibus, um metrô, um trem, uma carona com alguém, um Uber ou algo do gênero, mas com que propósito você saiu da sua casa para vir ao culto na noite de hoje? Não basta querermos nos aproximar de Jesus. Devemos buscar nos aproximar dele com a intenção e motivação corretas. Eu vou para a igreja porque eu preciso aprender de Jesus, porque eu quero ter comunhão com os meus irmãos, porque eu quero aprender as Escrituras, porque eu tenho necessidade de louvar a Deus e adorá-lo por tudo aquilo que ele fez por mim, porque eu tenho um coração repleto de gratidão. Eu vou à igreja porque eu preciso dele e não porque ele precisa de mim. A minha motivação é esta e não outra. Esse ponto é importante. Então eu te encorajo na noite de hoje a sondar o seu coração e a descobrir que intenções ou motivações têm estimulado você a se aproximar de Jesus, da casa dele, das coisas dele, do culto oferecido a ele e assim por diante. Isso nos leva a um quarto ponto. Eu também descubro em quarto lugar que os magos, eles foram divinamente guiados até Jesus. Em quarto lugar, os magos foram divinamente guiados até Jesus. Veja o que diz o versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, isto é o rei Herodes o Grande, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles. Só que essa estrela é um tanto quanto diferente. Olha o que diz o texto. Até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Olha que coisa maravilhosa. Observe neste versículo, meus irmãos, que os magos não chegaram a Jesus através da sua sabedoria, através da sua magia, através do seu eventual conhecimento astrológico, divinatório e assim por diante, através da adivinhação, através da sua intuição ou através da sua meritocracia. Os magos só chegaram até Jesus porque Deus, por meio de uma estrela, decidiu guiá-los até o lugar onde Jesus estava. Esse ponto é muito importante porque nós não chegamos até Jesus, nós não nos aproximamos de Jesus através dos nossos esforços ou através dos nossos méritos. Como o próprio Jesus,
nos ensinou em João 6, versículo 44 e parte A: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Sendo assim, nós não podemos ir até Jesus se Deus, por meio da sua graça, não nos guiar até Ele. É a graça divina quem nos guia até Jesus, e não a habilidade humana. É obra de Deus e não obra de homens. É Deus quem faz a obra de nos guiar até a pessoa bendita, gloriosa, eterna, única, redentora de Jesus Cristo de Nazaré. É obra de Deus. E aquela estrela, ela justamente vai guiá-los, e ela vai parar justamente num contexto onde está a casa onde Jesus estava. Esses detalhes da orientação, da direção, da condução divina são absolutamente imprescindíveis para que nos relacionemos, bem com Deus, pecadores que somos. Se Deus não tomar a iniciativa, nós jamais daremos o primeiro passo no nosso relacionamento com Ele. Tudo deve começar com Ele, continuar com Ele. A graça dEle deve profundamente e reiteradamente trabalhar em nossos corações, a fim de que nós nos aproximemos de Jesus e conheçamos a Jesus. Amém. Isso nos leva a um quinto ponto importante. Eu também aprendo que os magos exibiram sentimentos adequados ao saberem onde Jesus estava. Não adianta procurar a Jesus, temos que ter ali as intenções adequadas para procurá-lo, e além disso, quando nós o encontramos pela graça de Deus, porque foi Deus quem nos conduziu a Ele, é necessário que sentimentos adequados estejam permeando o nosso ser. Veja o que diz Mateus capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, quando ela pousa, então ela fica ali em cima da casa onde Jesus estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Quando os magos viram que a estrela que os guiava se deteve sobre o lugar onde Jesus estava, conforme acabamos de mencionar em Mateus capítulo 2, versículo 9, eles sentiram profunda alegria nisso. E meus irmãos, se há um sentimento que deve caracterizar a vida dos discípulos de Jesus, esse sentimento, sem a menor sombra de dúvida, é a alegria. Nós somos alegres porque ouvimos as boas novas da salvação em Cristo. Somos alegres porque caminhávamos a passos largos em direção ao inferno, mas tivemos o nosso destino radicalmente mudado pela graça mediante a fé em Jesus. Nós somos alegres porque temos muitos irmãos em Cristo que comungam conosco da mesma fé. Somos alegres porque a sepultura não dará a última palavra sobre a nossa vida, mas sim a vida eterna em Cristo, porque tragada foi a morte pela vitória. É isso que nos estimula, que nos impulsiona, é isso que enche o nosso coração de gozo e de alegria. Alegria é um dos sentimentos mais identificadores da vida dos discípulos de Jesus. E é por isso que há 2 séculos e pouco atrás, o luterano Johann Sebastian Bach, em 1716, ele compôs o seu famoso coral Jesus, Alegria dos Homens. Bach, ele percebeu que não era a bebida, não era o vício e não era o dinheiro, mas sim Jesus, que era o único que podia e pode proporcionar a verdadeira alegria no coração do ser humano carente de Deus. Apenas Jesus pode nos proporcionar verdadeira alegria. A alegria que o mundo tem para nos oferecer, e isso parece ser um clichê um tanto quanto gasto, mas é verdade. Por meio de festas, por meio de baladas, por meio de mulheres, ou homens, ou bebidas, ou drogas, ou o que quer que seja, promete transmitir-nos ou conceder-nos uma aparente alegria. Mas a verdadeira alegria não está nessas coisas. A verdadeira alegria está numa pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E quando os magos o encontraram, o coração deles encheu-se de profunda e verdadeira alegria. Esse ponto também é importante, meus irmãos, porque existem cristãos que confundem
a vida cristã e a fé cristã com algo que seja triste. Né? Há cristãos que confundem a fé cristã com fazer cara feia, né? Aquela cara sisuda, de seriedade. A fé cristã e a vida cristã, melhor dizendo, deve ser uma vida embebida e mergulhada na alegria. Nós temos motivos de sobra para sermos alegres, porque Deus se fez homem na pessoa do seu Filho e morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós, desesperançosos que éramos, passássemos a ter esperança na vida, obras, morte, ressurreição e ascensão da pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que deve encher o nosso coração de alegria, o nosso coração de gozo. Mas além disso, nós descobrimos um outro ponto igualmente importante. O sexto ponto é que os magos adoraram a pessoa certa. Os magos adoraram a pessoa certa. Veja o que diz Mateus capítulo 2, versículo 11, parte A. E entrando na casa, acharam, isto é, os magos acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. O adoraram. Notem que os magos, ao entrarem na casa onde se encontravam o infante Jesus e sua mãe Maria, eles não adoraram a Maria, eles adoraram apenas a Jesus. O texto bíblico diz que prostrando-se o adoraram, e não a adoraram, ou os adoraram, a Jesus e a Maria. Eles adoraram a Jesus. Nós cristãos, meus irmãos, especialmente cristãos evangélicos, nós amamos e respeitamos Maria. Claro, Maria, mãe de Jesus, que foi nossa irmã em Cristo, mas nós não a adoramos. Nós não a adoramos. Nós não cremos como os nossos amigos católicos, por exemplo, no dogma da Imaculada Conceição, segundo o qual Maria, ela foi concebida e viveu uma vida completamente livre do pecado. Paulo diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e esse pronome indefinido plural, todos, ele também inclui, evidentemente, Maria. Maria foi pecadora, em que pese ter gozado e desfrutado de uma importante função, que foi gerar o Filho de Deus, Jesus. Nenhum de nós nega isso, isso é bíblico, né? Agora, crer no dogma da Imaculada Conceição, nós não temos o menor parâmetro bíblico para ensinarmos isso. Isso é resultado de um dogma católico, não é resultado de exegese séria e reflexão séria a partir das Escrituras. Além disso, nós também não cremos, como os nossos amigos católicos creem, no dogma da Assunção de Maria. Isto é, na crença de que a Imaculada Maria, no final da sua vida terrena, ela foi levada corpo e alma para o céu. A Bíblia, além de não afirmar que Maria foi imaculada, como nós acabamos de ver, a Bíblia também não afirma em lugar algum que Maria teria sido elevada ao céu no final da sua vida. Por fim, uma importante observação, ela deve ser feita aqui sobre o contexto de Mateus 2. É uma informação muito simples, mas importante, prestem atenção. Sempre que o pequeno Jesus e Maria, sua mãe, são mencionados juntos nesse capítulo de Mateus, o capítulo 2, e eu vou te dar os endereços, você pode confirmar por você mesmo. Sempre que Jesus é mencionado junto com Maria, sua mãe, nesse capítulo, juntos ali, Jesus aparece sempre primeiro, sempre. É curioso isso. Você pode confirmar essa informação na sua Bíblia. Veja, por exemplo, em Mateus 2,11, o menino com Maria. Mateus 2,13, o menino e sua mãe. Mateus 2,14, o menino e sua mãe. Mateus 2,20, o menino e sua mãe. Mateus 2,21, o menino e sua mãe. O foco da narrativa é o menino e não a mãe.
O personagem central da história é Jesus e não Maria. O personagem adorado na história é o rei dos judeus, Jesus e não Maria. O centro de todas as coisas é Jesus. A história gravita em torno de Jesus e não em torno de Maria, por mais que nós a amemos e a respeitemos como uma irmã nossa em Cristo do passado. Amamos Maria, temos carinho por Maria, temos afeto por Maria, temos respeito por Maria, mas adoramos apenas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e nesse ponto imitamos os passos dos magos, e prostrando-se, o adoraram. Então, meus irmãos, como nós aqui mencionamos, os magos adoraram a pessoa certa. Tem muita gente aí adorando a pessoa errada, não é? Adoram aí Jesus, aí vem junto Maria, e vem junto, aí vem o presépio, aí vem uma presepada junto aí também, e tudo junto, não é? Eu aprendo com os magos que eu devo adorar a Jesus. Ele é o centro da nossa adoração. Eles se deslocaram 1.500, 1.600 quilômetros para adorar a Jesus. Jesus era o centro e continua a ser e sempre o será de toda a verdadeira adoração, de toda a adoração bíblica. Sempre o foco e o objetivo da adoração bíblica apontará para Jesus. Para Jesus. Obviamente, para o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto a Maria, nós a respeitamos. Quanto a José, nós o respeitamos. Quanto aos apóstolos, profetas, nós os respeitamos, os estimamos, né? Gostamos muito deles, mas os colocamos nos seus devidos lugares. Eles são criaturas, não são criador, e como tal, são pecadores como nós o somos. E esse ponto deve ser destacado nesse texto. Mas continuando, eu aprendo em sétimo lugar que os magos, eles também sabiam se relacionar com as suas riquezas. Olha quantas lições esses magos nos dão. Eles também sabiam se relacionar com as suas riquezas. Mateus 2,11, parte B, diz: e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram, a Jesus, dádivas. Quais? Ouro, incenso e mirra. Eu aprendo com esse texto que os magos não eram servos das suas riquezas, eles eram senhores delas. Eles não eram servos de Mamon, mas eram servos de Jesus, se deslocaram milhares de quilômetros a fim de poder adorá-lo. Os 3 presentes que os magos ofertaram a Jesus, ouro, incenso e mirra, eles têm sido interpretados por diversos estudiosos como símbolos, respectivamente da realeza de Jesus, da divindade de Jesus e do sofrimento de Jesus. É claro que eu tenho as minhas desconfianças se os magos tiveram essa mesma interpretação. Me parece que era mais fruto de uma leitura cristã ao longo de toda a história de 2000 anos de cristianismo, do que uma perspectiva que tivesse clara eventualmente na mentalidade dos magos. Mas, aproveitando, cabe-nos fazer aqui uma importante observação nesse ponto. A tradição cristã, sobretudo católica, ela tem ensinado 3 coisas sobre esses magos que não podem ser de forma alguma comprovadas, e cabe-nos aqui trazer esses fatos, esses ensinamentos. Em primeiro lugar, a tradição diz que os magos eram reis, mas isso não pode ser comprovado, visto que o termo grego magoi, ele significa magos e não reis. Se eles fossem reis, Mateus os teria chamado em grego de basileis, ou basileus, ou alguma outra coisa do gênero, e não magoi. Segundo, a tradição também diz que os magos eram 3, mas isso igualmente não pode ser atestado. Não é porque os magos deram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, que necessariamente eles devessem ser por isso 3 pessoas. Aliás, a tradição cristã, sobretudo no contexto católico, ela irá inclusive atribuir nomes a esses 3, digamos que, supostos reis, chamando-os de Gaspar, Melquior e Baltazar. De onde tiraram esses nomes?
né? Além disso, alguns dirão que um deles veio da Índia, outro do Egito e outro ainda veio da Grécia. A Bíblia não fala de nada disso. Por fim, a tradição também diz que os magos viram a Jesus numa manjedoura, mas isso também não pode ser comprovado, porque Mateus no capítulo 2, versículo 11, diz que os magos viram a Jesus na casa e não na manjedoura. Quando eles se depararam ali com Jesus, Jesus já havia nascido e, portanto, eles nunca encontram a Jesus numa manjedoura. Pelo menos se eles o encontram, isso não está na Bíblia. Os magos encontram a Jesus na casa. A estrela vai e aponta para a casa. Meus irmãos, de qualquer jeito, nós aprendemos em Mateus, no capítulo 2, versículo 11, parte B, que os magos sabiam se relacionar com as suas riquezas e eram generosos, porque eles ofertaram voluntariamente vários dos seus bens a Jesus. Há pessoas que só se aproximam de Jesus com o propósito de que ele lhes dê algo. Esses homens viajaram muito, mas muito mesmo, para se aproximarem de Jesus e lhe dar presentes. Eles aprenderam o ensino bíblico que diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas infelizmente tem muitos crentes, inclusive crentes ou pseudo-crentes, que não aprenderam isso. E que sempre vão para os cultos, ou para determinados encontros, ou quando leem a Bíblia, ou quando oram, ou quando participam de cultos de oração, ou de vigílias, sempre o fazem com o propósito de que Deus lhes dê algo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, por favor não me interpretem mal, que seja errado pedir algo para Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso pedir uma cura para Jesus? É claro que pode, deve. Eu não posso pedir para Deus abençoar o meu casamento? Pode, deve. Eu não posso pedir para Deus, por exemplo, me dar um melhor salário, uma promoção, abençoar a minha vida? Pode, deve. O problema não é pedir essas coisas. O problema é viver em função de pedir sempre essas coisas. Tem pessoas que nunca, quando oram, fazem uma oração apenas de gratidão. Sempre pedem. Existem alguns crentes que, se você pedir para eles, olha, por favor, você pode fazer uma oração, mas só de gratidão, sem pedir absolutamente nada, apenas para agradecer a Deus, você saberia fazer uma simples oração, embebida apenas num espírito de gratidão a Deus? Senhor, eu te agradeço pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho. Se a casa é alugada, não importa, eu te glorifico, porque não estou morando debaixo de uma ponte, de um viaduto, enquanto muitos numa situação de rua estão. Eu te agradeço pelo meu trabalho, pela minha esposa, pelo meu marido, pela minha igreja, pelas minhas tribulações, porque elas me ensinam, me amadurecem, me lapidam, me auxiliam a me aproximar de ti. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem me guardado, tem me preservado, tem me abençoado, apesar de não ter merecido absolutamente nenhuma destas coisas. Mas quando vamos orar, verbos como eu quero, me dá, eu preciso, sempre estão presentes no nosso vocabulário. Eu aprendo com esses magos, que nem sempre quando nos aproximamos de Jesus, devemos lhe pedir algo, mas devemos lhe dar o louvor, a glória, as ações de graças, o poder que são devidos a Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele, e nós damos glórias a Ele eternamente. Amém. Amém, meus queridos. Isso nos leva ao oitavo e último ponto quanto aos magos. Também aprendo, em oitavo e último lugar, que os magos foram obedientes à orientação que receberam da parte de Deus. Quantas lições importantes esses magos nos dão sobre o nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Veja o que diz o versículo 12, Mateus 2,12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. O Deus de Jesus Cristo falou com eles em sonhos, eles não pensaram duas vezes,
Se esse Deus que nos apareceu em sonhos nos disse para não voltarmos para Herodes e nem tomarmos o mesmo caminho de volta, então nós vamos fazer exatamente o que ele nos ordenou nesse sonho que nós tivemos. Há pessoas que, quando recebem uma orientação da parte de Deus para as suas vidas, elas simplesmente não levam essa orientação a sério. A orientação divina parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas com os magos não foi assim. Eles seguiram à risca a orientação recebida de Deus. E nessa noite, meus irmãos, e a partir dela, que Deus nos ajude a sermos como esses magos, a sermos obedientes à sua vontade, no nosso caso, tal como expressa na sua palavra. Deus nos dá sempre ordens, orientações, estratégias sobre como devemos ou não devemos, podemos ou não podemos viver, mas vez por outra parece que elas são brevemente esquecidas. Para as ordens de Deus parece que nós temos uma amnésia muito seletiva, mas para as suas bênçãos nós não nos esquecemos de nenhuma delas sequer, mas quando o assunto envolve obedecer a Deus, parece que nós temos uma amnésia seletiva, uma amnésia conveniente. Não nos lembramos de obedecer a Deus nisso e aquilo, mas quando Ele diz que vai nos abençoar na palavra dEle, em alguns assuntos, fazemos questão de lembrar de cada um deles, porque muitas vezes nos relacionamos com Deus e com a sua palavra de uma forma profundamente conveniente e carnal, e muitas vezes nada bíblica, infelizmente nada bíblica. Mas isso nos leva a um segundo conjunto de atitudes, desta vez atitudes de Herodes. Vimos 8 atitudes que os magos tomaram, e agora, ao ler essa passagem bíblica, eu posso aprender com a mesma, pelo menos 4 atitudes que o rei Herodes teve diante da notícia do nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, o rei Herodes ficou perturbado ao tomar conhecimento do nascimento de um rei rival. Herodes encara Jesus como um rei rival, o rei dos judeus. Que história é essa? Herodes o Grande foi empossado por César como rei dos judeus em toda essa região da Palestina. Quem é este que nasce e que é intitulado de rei dos judeus? É o meu rival, o meu competidor. Eu devo saber quem é para tratar de eliminá-lo o mais rapidamente possível. Vejamos o que diz o versículo 3, Mateus 2:3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Quando os magos disseram, nós viemos de longe para ver o rei dos judeus e tal, quando ouviu isso, ele perturbou-se. E o versículo continua, versículo 3, e toda Jerusalém com ele. Meus irmãos, aqui o verbo perturbou-se é uma palavra muito forte em grego. É o verbo grego tarasso, que quer dizer perturbar, apavorar, assustar. Esse mesmo verbo, só para vocês terem uma ideia, ele é usado com relação às ondas do mar. Quando o mar está muito agitado, as ondas estão ali, as águas encapeladas, o mar muito agitado, é o mesmo verbo que é usado. Quando Herodes ouve sobre o nascimento de um certo rei dos judeus, ele fica profundamente apavorado, assustado, aterrorizado com essa notícia. E aqui cabe uma importante e clara distinção, que vocês obviamente, penso eu, já devem ter percebido. Os magos, ao conhecerem o lugar onde Jesus estava, se alegraram profundamente, mas Herodes, ao tomar conhecimento do nascimento de Jesus, sentiu-se apavorado, assustado, amedrontado. E você, eu te pergunto, que tipos de sentimentos Jesus provoca em você? Pensar em Jesus provoca em você admiração, adoração, louvor, gratidão, devoção, ou pensar em Jesus provoca em você desconfiança, medo e pavor? Que tipos de sentimentos são provocados no nosso coração, nas nossas memórias, nos nossos pensamentos, quando pensamos na pessoa e obras benditas de Jesus Cristo de Nazaré? A notícia que alegrara profundamente os magos, causou ao mesmo tempo um profundo pavor
em Herodes. E assim acontece sempre que nós pregamos o Evangelho. Sempre existem apenas dois tipos de pessoas, não existe uma terceira, não existe coluna do meio. Ou existem pessoas que dizem sim a Jesus e portanto creem nele, o adoram, o seguem e são seus discípulos, ou existem aqueles que dizem não quero saber dele, não quero ter nada com ele, né? Não falo com ele, enfim, para mim ele não existe, e assim por diante. Não existe um terceiro grupo. Ah, pastor, mas é aqueles que dizem, sobre Jesus eu pensarei mais tarde. Quando você diz pensarei mais tarde, você está dizendo para ele que agora é não. Quando você diz eu sou jovem demais para entrar numa igreja, para frequentar uma igreja, para ouvir sermões, para estar num culto, né? Espere eu chegar até 60 anos, 70 anos, alguma coisa do gênero, então eu farei, além de ser presunçoso e arrogante, você está dizendo para Jesus, não. Existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo. Pessoas que adoram a Jesus e pessoas que não adoram. Pessoas que servem a Jesus e pessoas que não servem. Pessoas que são discípulos de Jesus e pessoas que não são. Não existe uma terceira, categoria, uma terceira classe de indivíduos. Ou você e eu estamos com Jesus, ou nós não estamos com Ele. Lembram-se daquilo que Elias disse? Naquele confronto com os profetas de Baal no Carmelo, em 1 Reis 18? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, serviu, se é Baal, serviu? Não tem outro meio termo, não tem um meio termo. Ou você crê em Jesus, ou você não crê. Ou você é seguidor dele ou não é, ou é discípulo dele ou não é, ou você veio para adorá-lo ou não veio. Não há uma classe intermediária. E esse ponto é muito importante, e a atitude de Herodes para com Jesus nos serve de grande e profundo alerta, para a maneira como eu e você nos relacionamos com ele. Em segundo lugar, o rei Herodes fez perguntas sobre o nascimento de Jesus, mas pela motivação errada. Olha de novo o negócio da motivação, da intenção. Não adianta perguntar sobre Jesus, eu quero saber tudo sobre Jesus, por quê? Para segui-lo? Não, para questioná-lo, para confrontá-lo. Então a motivação é importante. Veja o que diz o versículo 4: e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, Herodes perguntou a eles, onde havia de nascer o Cristo? Olha que coisa interessante. Herodes não perguntou aos sacerdotes e aos escribas o local do nascimento de Jesus, porque ele queria adorá-lo, porque ele queria ser seu discípulo, ou porque ele se interessava em profecias bíblicas. Não. Herodes fez isso porque ele queria saber onde Jesus estava, para poder intentar contra a vida de Jesus. Então há pessoas que questionam muito sobre as coisas de Deus, não porque amam a Deus, não porque amam a igreja de Deus, o povo de Deus, o reino de Deus, os valores do reino de Deus, mas porque querem sabotar, se é que se pode fazer isso, a Deus, aos seus planos e às suas demais coisas. Isso acontece inclusive num contexto cultico, quando por exemplo as pessoas pregam o Evangelho. Não pense você que todas as pessoas pregam o Evangelho com as mesmas motivações e intenções. Aliás, em Filipenses 1,15, Paulo também disse que alguns pregam a Cristo por inveja e outros por porfia, mas outros ainda o fazem de boa mente. Paulo está nos ensinando que às vezes nós podemos fazer a coisa certa, por exemplo, pregar o Evangelho, mas com a motivação errada. Pregar a Cristo é a coisa certa a ser feita, mas pregá-lo por inveja, ou por rivalidade, ou porque o sujeito quer ser famoso, ou porque ele quer aparecer, não importa, é fazer a coisa certa pela motivação e intenção erradas. Há pessoas que, por exemplo, participam do culto, o que é fazer a coisa certa, mas o fazem com a motivação errada, isto é, porque elas têm medo de ir para o inferno. Eu vou para a igreja, eu vou ler a Bíblia,
eu vou jejuar, eu vou participar da escola dominical, eu vou cantar louvores a Deus, eu vou dar dízimos e ofertas na igreja, porque você ama a Deus? Não, mas porque eu tenho medo de ir para o inferno se não fizer essas coisas. Meus irmãos, nós devemos participar do culto porque temos prazer nisso, porque nós amamos a Deus, devemos ofertar, devemos ter comunhão, devemos participar da EBD, porque amamos a Deus e as coisas de Deus, e não porque temos medo de ir para o inferno. Tem muita gente na igreja fazendo a coisa certa por motivações totalmente erradas. Eu vou fazer porque senão, o pastor vai reparar. Meu irmão, você não deve fazer porque o pastor irá reparar ou não. Você deve fazer estas coisas e outras porque é prazeroso para você. É agradável para você, porque você quer dar algo que você tem, que Deus mesmo te deu, você quer devolver para Ele, porque é uma alegria poder participar de um culto para você, porque é uma forma de você expressar a sua gratidão e adoração a Deus, e é isso que o move a sair, ou deve movê-lo a sair da sua casa, para vir ao culto, a sua gratidão e adoração sinceras a Deus, e não o medo de ir para o inferno, ou qualquer outro sentimento errado e equivocado. Tem muita gente na igreja fazendo a coisa certa, mas com intenções e motivações totalmente equivocadas. Totalmente equivocadas. Herodes se preocupou com a profecia bíblica, porque ele amava o livro de Miqueias, onde aparece aqui o cumprimento de Mateus capítulo 2, versículo 1, Miqueias capítulo 5, versículo 2 em diante. Não. Herodes não estava nem aí para Miqueias. Ele não estava nem aí com a Bíblia. Não estava pouco interessado com profecia bíblica, messianismo, essas coisas, isso não interessava. A preocupação dele é, eu tenho que saber quem é esse rei dos judeus, que é o meu competidor, o meu rival, e eu tenho que matá-lo, para que ele não venha querer usurpar o meu trono. Não quis saber de profecias bíblicas porque amava a Deus e a palavra de Deus, não, coisa nenhuma, porque ele era mau e queria praticar o mal. Continuemos. Também aprendo em terceiro e penúltimo lugar, estamos quase caminhando para o final, que o rei Herodes buscou implementar o seu plano contra Jesus de forma sorrateira. Mateus 2,7 diz, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Herodes é uma pessoa sagaz, tão esperta, tão ardilosa, tão astuta, que ela não pergunta diretamente sobre Jesus, para não dar na cara. Herodes, como diz outro, vai comendo pelas beiradas. Então, quando mesmo que vocês viram aquela estrela, ele quer fazer os cálculos, para saber mais ou menos a ideia desse futuro rei dos judeus, para que ele o mate, antes de ele se crescer e se tornar um maior obstáculo para a vida dele. Ele quer ter informações precisas para saber o tipo ou a faixa etária das crianças que ele matará. É uma pessoa ardilosa, uma pessoa que tentou fazer de tudo para que os seus planos contra Jesus dessem certo, mas nós glorificamos a Deus, porque Deus é poderoso e maravilhoso, e Ele preservou o seu Filho Jesus, e Ele guardou também os magos, e Ele agiu ao longo da história, e enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, e quando cremos nele pela graça, nós somos absolutamente abençoados em Cristo, e somente em Cristo. Por fim, em quarto lugar, o rei Herodes revelou-se um verdadeiro hipócrita. Revelou-se um verdadeiro hipócrita em suas afeições a respeito de Jesus. Veja o que diz Mateus 2,8. Isso nos serve de grande advertência também. Mateus 2,8. E enviando-os a Belém, o Herodes enviando os magos, vão lá para Belém, vão se informar e tal, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, passem um pente fino, descubram tudo o que vocês souberem sobre esse tal de futuro, ou rei dos judeus, e quando o achardes, olha só a hipocrisia, participai-me, para que também eu vá e o adore. Eu também quero adorar,
Eu sou que nem vocês. Hipocrisia, meus irmãos, é o nome dado ao ato de fingir ter certas crenças, ideias e sentimentos, quando na verdade nós temos o contrário destas crenças, ideias e sentimentos. Em outras palavras, Herodes diz ser uma coisa, mas as suas atitudes revelam que ele é o exato oposto daquilo que diz ser. Falso, é uma pessoa falsa, uma pessoa dissimulada, uma pessoa mentirosa. Eu quero saber onde Jesus está, não é claro que ele não cita o nome de Jesus, mas tudo sobre esse menino, porque eu quero adorá-lo. Quer nada, queria matá-lo. Às vezes nós prestamos a Jesus um culto, guardadas as devidas proporções, um tanto quanto hipócrita também diante de Deus e do Senhor Jesus. Dizemos que o adoramos com os nossos lábios, mas o nosso coração muitas vezes está a quilômetros de distância dele. Estamos no culto, mas os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração está batendo mais forte por aquele tipo de evento na nossa rua, em tantas outras coisas. Nós não estamos com o nosso pensamento embebido em Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Eles estão concentrados em outras coisas. Falamos que o adoramos, cantamos uma série de louvores como fizemos hoje, maravilhosos, graças a Deus por isso, mas fazemos de tudo para não viver aquilo que cantamos, pregamos, oramos ao longo do nosso culto, quer privado, quer público, oferecido a Deus. O nome disso, meus irmãos, é hipocrisia, dissimulação. Que Deus nos ajude para que os nossos pensamentos e intenções sejam correspondentes aos nossos atos, e que Deus seja glorificado por isso. Amém. Finalmente, caminhando aqui para o término, eu aprendo, em terceiro e último lugar, algo sobre a atitude dos principais sacerdotes e escribas. Lendo esse trecho de Mateus, meus irmãos, eu também percebo pelo menos uma atitude que os principais sacerdotes e os escribas tomaram diante da notícia do nascimento de Jesus. E eu descubro que os principais sacerdotes e os escribas, eles conheciam as profecias messiânicas. Preste muito atenção nisso que eu vou dizer, porque tem muito a ver com a minha e a sua vida enquanto cristãos. Tem muito a ver, tudo a ver. Os principais sacerdotes e os escribas conheciam as profecias messiânicas, mas desconheciam o próprio Messias. Conheciam muito sobre o Messias, mas o Messias mesmo era totalmente ignorado deles. Vejamos o que diz o texto bíblico, Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. E eles, isto é, os principais sacerdotes e os escribas, lhe disseram ao rei Herodes: em Belém da Judeia é que o Cristo deve nascer, porque assim está escrito pelo profeta, e ele cita Miqueias, capítulo 5. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Percebam que os principais sacerdotes e os escribas conheciam profundamente as escrituras sobre o Messias, citam até de cor, mas não conheciam o próprio Messias. Eles conheciam teologia, mas desconheciam aquele para onde a sua teologia deveria apontar. A teologia deles era sem vida e a sua ortodoxia estava morta. Conheciam na teoria muito sobre Bíblia, mas não se relacionavam com o próprio Messias. Infelizmente, tem pessoas assim, desse jeito também, com essas configurações na igreja. Conhecem muito de teologia, podem ter lido a Bíblia inteira várias vezes, mas às vezes dificilmente se relacionam com o autor que as inspirou, o autor que inspirou as Escrituras. Falam muito sobre Deus, mas pouco com o próprio Deus. Irmãos, isso é uma grande advertência para todos nós. Para mim, Deus está me dizendo nesse texto: Carlos, tome muito cuidado,
para não falar muito sobre Deus, sobre teologia, e tudo isso é maravilhoso, mas cuidado para não incorrer no risco de falar menos com Ele. Fale sobre Deus, mas fale com Ele. Fale sobre Deus, mas viva com Ele. Fale sobre Deus, mas se relacione com Ele. Esses homens conhecem profecias messiânicas como ninguém, a ponto de citá-las de cor e salteado, mas desconhecem que o Messias está nascendo debaixo do nariz deles, eles não o veem. Tem pessoas que são peritas em religião, em liturgia e culto, conhecem tudo, mas são anêmicos no seu relacionamento com Deus, são estéreis, improdutivos no seu relacionamento com Deus, porque conhecem muito sobre, mas muito pouco com. O diabo conhece muito sobre Deus, mas ele não se relaciona com Ele como eu e você nos relacionamos, ou deveríamos pelo menos nos relacionar. Meu irmão, conhecer apenas muito sobre Deus não te torna melhor do que o diabo. Esses homens conheciam muito sobre Deus, citaram na hora, de supetão, isso aqui é o Cristo. Miqueias, claro que eles não citam o detalhe, eu que estou aqui mencionando, né? Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que em Belém de Judeia que há de nascer, porque diz assim o texto hebraico, olha que maravilha, mas não sabiam que ele acabara de nascer ali. Vocês são tão peritos, e vocês não sabem que ele nasceu, e vocês não adoraram. Vieram magos, muito possivelmente gentios, não importa se da Média, da Pérsia, da Babilônia, da Mesopotâmia, de onde, vieram de longe para fazer aquilo que vocês não perceberam. Vocês não perceberam, os de casa não perceberam, os de longe é que foram notar. Meu irmão, isso é uma grande advertência para cada um de nós nessa noite. Eu quero concluir essa mensagem, e já vamos caminhar para a ceia, dizendo que esta mensagem, esse texto que nós lemos, nos permitem, pelo menos fazer algumas últimas reflexões, que tem a ver com tudo aquilo que nós já meditamos, ou os pontos sobre os quais falamos até agora. Eu aprendo em primeiro lugar com esse texto que nós lemos, eu aprendo com os magos sobretudo, que eu não devo poupar esforços para me aproximar de Jesus. Há pessoas que para virem ao culto de domingo, é um culto por semana, porque às vezes não dá para vir de quarta, porque trabalham e tudo, eu entendo perfeitamente, mas para ficarem 2 horas, 2h30, 3 horas no máximo, o nosso culto, com escola dominical e tudo contando, é um culto que normalmente não demora mais do que 3 horas, é um sufoco, é penoso, mas quando estava no mundão, na balada, e eu que o diga porque eu vim desse contexto, ficava das 10 às 4 na boa, quando não era até às 5 mais, agora para ir num culto é um sufoco. Segundo, eu também aprendo com os magos que eu só posso me achegar a Jesus, se Deus graciosamente me guiar até Ele antes. Eu não chego a Jesus de mim mesmo, eu dependo da graça de Deus para me estimular, me ajudar, me iluminar, me capacitar para vir até Jesus. Terceiro, também aprendo com os magos que devo me aproximar de Jesus com a motivação certa. Por que eles viajaram possivelmente mais de 1000 quilômetros? Viemos para adorá-lo. Por que você saiu da sua casa para vir ao culto hoje? Preocupado apenas com as bênçãos que Deus pode te dar? Ou você veio porque você precisa dele, queria ouvir uma palavra dele, e veio para agradecê-lo por todas as incontáveis bênçãos que ele graciosamente deu a mim e a você? Quarto, eu também aprendo com os magos que eu devo adorar a pessoa certa. Jesus e Maria estavam juntos, os magos não adoraram a ambos, eles adoraram a Jesus. Cuidado, meu irmão, para não adorar aquele que não é Deus. Cuidado para não adorar seu casamento, sua família, ou até mesmo Maria, como de novo os nossos queridos amigos católicos infelizmente fazem, e ao fazê-lo não incorrer de fato na ira de Deus. Eles adoraram a Jesus, não adoraram a mãe de Jesus.
Nós adoramos igualmente a Jesus, respeitamos a mãe dele, respeitamos profundamente e a amamos profundamente, como amamos a Paulo, a Pedro, a João e outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, sem dúvida. Mas eles são criaturas, não são criador. São pecadores, não são santo, como nosso Senhor Jesus Cristo é. Finalmente, eu aprendo com os principais sacerdotes e escribas que mencionamos agora há pouco, que não basta conhecer profecias messiânicas, se eu, na verdade, não conhecer e não me relacionar com o próprio Messias. Conheça a Bíblia, conheça a teologia, estude profundamente a Bíblia, teologia e assim por diante. Eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Eu amo as Escrituras, amo a teologia, mas a teologia não deve ser um fim em si mesma. A teologia deve apontar para algo maior, para o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que deve ser adorado. Não adore a teologia, adore a Deus. Amém, meus irmãos? Quero convidá-los a ficar em pé para que nós oremos e já continuemos em seguida na ceia do Senhor. Eu gostaria que você pensasse bastante sobre aquilo que nós falamos na noite de hoje. Vimos várias pessoas se relacionando com Jesus de determinadas formas. Vimos os magos, apesar de toda a sua limitação em termos de conhecimento de Deus, de Cristo, das Escrituras, o que nós presumimos, mas eles tiveram uma série de relacionamentos corretos quanto à pessoa de Jesus. Vimos Herodes, por outro lado, se equivocando profundamente na sua maneira de lidar com Jesus ou de entender Jesus. E por fim, nós vimos os principais sacerdotes e os escribas, que tinham conhecimento profundo de profecias bíblicas do Antigo Testamento, mas, ao que tudo indica no texto, desconheciam completamente a presença do Messias já nascido entre eles. Conheciam teologia, conheciam Bíblia, mas não se relacionavam com o próprio Messias. Aliás, o ignoraram naquele contexto. Cuidado para não ter uma teologia bíblica bem robusta, mas com uma prática morta, tão imponente quanto um cadáver, sem vida nenhuma. Há pessoas que têm uma teologia que é desse jeito. A teologia é boa, redondinha, ortodoxa, conservadora, bíblica, glória a Deus, mas você a vive? Não. Eu vivo, na verdade, como que se estivesse discordando de tudo aquilo em que efetivamente creio. Tomemos cuidado com isso. Esse texto nos serve de grande e importante alerta quanto a essas atitudes. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Te agradecemos pela sua palavra. Obrigado por esse texto maravilhoso de Mateus no capítulo 2. Pela vida dos magos, os ensinamentos que eles nos deram. Também pelos ensinamentos legados por Herodes, pelos sacerdotes, pelos escribas. Embora os ensinamentos destes últimos sejam mais negativos, mas obrigado pelo registro dessas verdades bíblicas, para que possamos aprender com as mesmas, tanto com as práticas boas, como também com as práticas ruins, indesejáveis. Nos dê discernimento, Senhor, nos dê prudência, nos dê sabedoria, a fim de que nos relacionemos contigo conforme a sua palavra prescreve, conforme a sua palavra nos orienta a fazê-lo. E perdoe-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós não agimos de uma forma condizente com as suas Escrituras. Pai, agora nós vamos participar daqui a pouco da ceia. Que o Senhor abençoe a nossa vida,
que os nossos sentimentos, emoções e pensamentos, inclinações, enfim, tudo aquilo que temos e somos, possa ser um instrumento de adoração e culto a Ti, de gratidão a Ti. Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito, por todas as bênçãos que Tu nos destes ao longo de todo este ano de 2021. Te bendizemos por todas essas coisas e suplicamos a Sua bênção nesse ano que, permitindo o Senhor, em breve se iniciará. Não queremos começar 2022 com o pé direito, Senhor. Queremos começar esse ano com o Senhor guiando-nos em todas as coisas, e tendo o Senhor como um Deus único e verdadeiro a quem nós prestamos culto. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Te louvamos por todas as coisas e mais uma vez te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.